Pronto. Peça inicial. Vamos começar que já são 6:01. Então, vamos lá. Vamos, então, nos acalmando. Deixa eu ampliar aqui. Vamos, então, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com a espiritualidade presente, nos auxiliando sempre, participando de todo o processo, e que, através dessa reunião, a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, e assim, recebendo os ensinamentos de Jesus, a gente consiga se melhorar, evoluir, se sentir mais próximo de Deus e de Jesus, e assim, fazendo a nossa reforma íntima através dos ensinamentos que a gente recebe a cada aula. Vamos pedir para a espiritualidade envolver a Débora, que fará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a gente vai começar com a harmonização, que é a Palavras de Vida Eterna, a lição 5, que fala sobre fé e obras. E aí o Emmanuel tira uma partezinha do Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, aí eu fui buscar no Evangelho, na Bíblia, eu uso a Bíblia de Jerusalém, e o item 14, vou ler um trechinho para poder contextualizar qual foi a parte do Evangelho de Tiago que Emmanuel pegou para fazer a reflexão. É a parte onde diz a fé e as obras. E diz o seguinte: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Então, agora vamos ver a reflexão do Emmanuel. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas, por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Então, o que a gente faz quando a gente fica rezando, pedindo, agradecendo? Será que a gente só fica nisso? Será que é só isso que a gente tem que fazer? Será que não tem muito mais a fazer? Não te creias desse modo, em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Então, olha aí a caridade, que é o que a aula vai ser basicamente a aula de hoje. É por isso que fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Então, olha aqui, prece, eu rezo e vou servir. Eu rezo e vou servir. A mesma coisa, santuário e oficina, cultura e caridade.
Eu estudo o evangelho, eu estudo os ensinamentos e vou servir. Ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. É a reflexão de Emmanuel. Então, Jesus ele veio nos ensinar o amor, mas exemplificar através da caridade, porque o amor ele se resume na caridade, ele se exemplifica na caridade. O amor, a caridade é o amor em ação, que é a base do Gembe também, né? Que o Gembe fala que a caridade é o amor em ação. Então, é importante que a gente pegue todo esse conhecimento que a gente tem e coloque para fora. E esse colocar para fora é através da caridade, né? Que existem inúmeras maneiras de você auxiliar as pessoas. E essa maneira de auxiliar é a caridade, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque é basicamente a aula da Débora, né? E alguém gostaria de fazer alguma observação? Não? Então? Então, pode compartilhar a aula aí, Andréia. Não, Débora, Andréia. A Michele está aí. Vamos lá. Falar a respeito da caridade hoje. Então, aparecendo. Tá, né? Ok. Então, a Emmanuel nos fala o seguinte, que a caridade ensinada melhora os ouvidos, a caridade praticada aprimora os corações. Foi escrito por Chico Xavier, através de Emmanuel. E nada melhor do que nosso amado Mestre Jesus para nos falar a respeito da caridade, né? Então, ele já fala que fora da caridade não há salvação. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estava nu e cobristes-me, estava enfermo e visitastes-me, estava no cárcere e viestes me ver. Jesus. Então, ele sempre conversava com os discípulos, né, e com todas as pessoas que estavam ao redor dele, e os discípulos perguntaram para ele, mas mestre, quando foi que o senhor esteve preso e a gente foi visitar o senhor? Quando foi que o senhor passou fome e a gente teve que dar alimento? Quando foi que o senhor ficou doente e a gente precisou ir visitar o senhor, acolher o senhor? Né? E ele responde para os discípulos, quando fizeres ao meu mais pequenino irmão, estará fazendo a mim. Então, aí o que Jesus já fala? Que tudo aquilo que a gente fizer para o nosso semelhante de bom, a gente também vai estar fazendo para Jesus. E Jesus sempre falava com os discípulos através de parábolas, né? E ele fala a respeito da parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15,
item 2. Jesus, ele sempre foi testado, né, pelos levitas, pelos fariseus, pelos senhores da lei, aonde ele estivesse, eles sempre estavam no meio das pessoas. Por quê? Porque como Jesus tinha um grande número de seguidores, né, todo mundo seguia Jesus, eles estavam querendo saber o que tanto que Jesus falava para ter tantas pessoas que seguiam eles, além dos discípulos, né? E tem um senhor da lei que fala assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Está no Evangelho, no capítulo 15, item 2. E respondendo, disse ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse era o senhor da lei que estava respondendo para Jesus. E disse-lhe Jesus: respondestes bem, fazes isso e viverás. Então, o que ele fala? Se o doutor da lei fizer tudo isso que ele falou para Jesus, né? Ele está fazendo a coisa certa. E se ele fizer isso, ele vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse. Aí ele conta a historinha do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Essa estrada que desce de Jerusalém para Jericó, ela é uma estrada era uma estrada muito perigosa, cheia de pedras, bem tortuosa. Então, era fácil os ladrões se esconderem ali no meio da onde estava passando esse homem. E eles assaltam essa pessoa e eles espancam e deixam ele quase morto. Eles levam tudo que ele tinha, eles levam embora dele. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. Ele olha para aquele viajante e vira as costas e vai embora. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, pensou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Era o que, na época, eles passavam sobre as feridas das pessoas que eram machucadas, era o azeite e o vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 vinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta para ele. O senhor da lei
O levita ou o samaritano? E o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O samaritano, eles têm uma rixa com os judeus, então eles não se davam na época, tanto que o doutor da lei, quando ele responde para Jesus, ele não fala que foi o samaritano, né? E sim o que usou de misericórdia para com o viajante. Está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? O papo não tem nada. Não? Posso seguir em frente? Então, vamos lá. No livro de Leon Denis, Depois da Morte, ele nos fala: os espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. Então, o que ele fala? Que quando a gente praticar a caridade, né, ela já é uma virtude e que só ela é que nos vai elevar moralmente, vai levar o nosso destino moralmente. É necessário amar aos homens, conforme Cristo nos ensinou. Mas os homens não se amam. Muita maldade aninha em seus corações, e a caridade é bem difícil de praticar a seu favor. Aí aqui, o que a gente pode ver? O que está acontecendo lá no Afeganistão, né? As brigas que tem, por mais que Jesus veio e ensinou a amar, ensinou o que era o amor, né? Eles não conseguem entender isso. Então, com isso, a gente fica difícil, é difícil de praticar a caridade, porque a maldade está aninhada no coração deles. Não só o mal reina no mundo, há no homem boas qualidades e virtudes, mas há também sofrimentos. Se desejamos ser caridosos, como devemos ser, não devemos ver em nossos irmãos a maledicência, a difamação. Então, às vezes, a pessoa sofre, fala fofoca, fazem fofoca dela, falam mal dela. Então, o que acontece? Isso aí, a pessoa vai a gente vai denegrindo a pessoa. Então, a gente não deve falar mal, né? A gente deve ser caridoso com essa pessoa. Por quê? Porque o coração dessa pessoa também está sofrendo. E a gente não sabe o que essa pessoa o que está passando com essa pessoa. Quem não oculta um queixume, um desgosto no fundo da própria alma? Quem não suporta o peso das mágoas, das amarguras? Se nos colocássemos no lugar do nosso semelhante, em breve nossa malquerença pode se transformar em simpatia. Então, quantas pessoas que passam pela nossa vida, que estão de mau humor, que não querem falar bom dia, quantas pessoas que trabalham conosco, no nosso serviço, que trabalham na nossa casa, né? E às vezes vem nervoso, aí vem, não te dá bom dia, ele é estúpido com você, ele não quer papo. O que a gente deve fazer? A gente deve se colocar no local dessa pessoa e pensar, e se nós estivéssemos no local dela, no lugar dela, como é que a gente estaria, né? E isso a gente às vezes consegue. Deixa passar aquela fase do que está acontecendo com a pessoa, aquele nervoso. Daqui a pouquinho você chega até ela,
vai, chama ela para um café, convida ela para conversar, chama ela para ver se ela não quer falar. Então, isso é o que a gente tem que falar, porque às vezes o coração da pessoa está tão amargurado, tão sofrido, que ela não faz por mal, né? É que ela tá magoada e ela não quer que ninguém invada a sua privacidade. Ouvimos muitas vezes recriminações contra a grosseria e as paixões brutais das classes operárias. Para esses, a luta terrível contra a necessidade é de todos os instantes. A crise, a enfermidade e a miséria os ameaçam constantemente sem cessar. Então, quantas pessoas não estão passando por situações, né, difíceis? Então, a crise que está acontecendo no nosso país, o desemprego, a miséria, tudo isso ameaça essas pessoas. Então, o que acontece? Se a gente se colocar no lugar dessa pessoa e conversar com ela e entender o que está acontecendo, isso aí melhora, ameniza o coração dessa pessoa. Em vez de atirar pedra contra esses irmãos, empenhemo-nos em ajudá-los, aliviando seus males, enxugando suas lágrimas, trabalhando com ardor para conseguirmos equilibrar esta diferença. Jesus, o que ele veio? Ele veio ensinar para nós que não existe diferença entre o rico e o pobre, o bom e o mal, né? Ele veio que, em vez da gente atirar as pedras e culpar e julgar esses irmãos menos infortúnios, que a gente alivie, né? Que a gente vá até eles, que a gente ajude esses irmãos. Ainda não conhecemos o quão é importante um aperto de mão, uma palavra animadora, um sinal de interesse sobre esses irmãos. Ainda a gente não tem ideia do que é chegar até essa pessoa, falar um bom dia, dar um sorriso. Às vezes a pessoa está tão amargurada, está tão fechada, está passando por uma situação tão constrangedora, e assim, a gente não tem ideia do que é chegar para essa pessoa e falar: oi, eu posso te ajudar? Como que você está? Isso aí muda a vida da pessoa, até da nossa vida, até o nosso dia pode se mudar. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só fico pensando assim, que às vezes a gente fica achando que as pessoas que precisam de ajuda, elas estão longe da gente, né? Então, e às vezes não é, as pessoas que estão precisando, elas estão perto. A gente tem que ter esse olhar para conseguir perceber quem está precisando dessa caridade. E a caridade, o que, que é? É isso tudo que a Débora falou. É um olhar, é um bom dia, é uma atenção, é uma ajuda de algum alimento. E, às vezes, não é uma coisa que está tão distante, é alguma coisa que está perto. E, às vezes, a pessoa ela não quer pedir, ela não quer, porque ela se sente mal de pedir. Então, cabe a nós ter esse olhar mais atento para a situação que está próxima de nós, para a gente poder realmente dar esse auxílio. Ou seja, um auxílio material, um auxílio espiritual, um auxílio emocional. Então, a caridade ela engloba esses três aspectos. E revendo um pouquinho lá o Samaritano, logo no começo, a história do Samaritano ela é tão profunda, né? E a gente, quando vai analisar, a gente analisa, o Samaritano foi lá e ajudou, tal, e os outros dois que não ajudaram? E eles eram da lei, eles eram da religião. E voltando um pouquinho na harmonização, né, que ele fala que é fé sem obras. Então, aqueles dois que passaram antes e viram que a pessoa estava precisando e não auxiliaram,
eles eram religiosos. E aí a gente vê tanta situação dessa, ou seja, a gente estuda, né? Estamos nós aqui estudando, tendo conteúdo, né, da doutrina, o conteúdo dos ensinamentos de Jesus, e o que a gente vai fazer com eles? O samaritano, ele pôs em ação, né? Mas ele não deu só aquele amparo material, né? Ele acabou acolhendo aquele indivíduo que estava no sufoco, de uma maneira, ele deu um amparo emocional também, ele deu um amparo material, deu um amparo psicológico, né? Porque ele tinha sido assaltado, tal, né? E se a gente transferir isso para as pessoas que estão próximas de nós, então, de repente, é um filho que brigou com o namorado, a filha que brigou com o namorado, e aí a gente acha que, não, tudo bem, né? Porque isso aí é... Mas ela está deprimida, né? Então, vamos se colocar no lugar dela, vamos ajudar. Às vezes o marido ou a esposa chegam estressados do trabalho, e você também fala assim, mas eu também estou. E aí, ou seja, vamos dar uma força, vamos dar um olhar. Né? Isso, essa caridade, ela também está muito dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, assim, do nosso grupo pequeno, né? Do nosso grupo dia a dia. próximo, né? Era só isso. Uma coisa. Oi? Pode falar, Robélia. É que cabe dentro do assunto. Hoje eu fiquei chocada com uma coisa que eu fiquei sabendo. Estava assistindo. Eu assisto um Evangelho no Lar de um espiritualista que chama Ricardo Mello, quando dá. E foi uma palestrante hoje, que é Setembro Amarelo, então ele sempre traz palestra, né, sobre pessoas deprimidas e tal. Aí ela falou de uma pessoa que não me recordo, que fez uma pesquisa, porque viu que tinham muitos idosos acima de 70 anos sendo presos, né, no Japão. Aí ele foi fazer uma pesquisa para descobrir, né, o que estava acontecendo, né, o que era aquilo, né, pessoas já idosas, né, sendo presas. Então, elas se sentiam tão sozinhas e abandonadas, o que elas fazem? Roubam qualquer coisa, um shampoo, uma comida, para ser presa, porque aí lá elas se sentem úteis e se sentem acolhidas, porque tem gente para conversar com elas. Olha o absurdo, eu fiquei chocada, que eu falei, gente, é só uma atenção, né? A pessoa ela vai presa só para ela ter atenção de qualquer pessoa, porque está sozinha, abandonada. Então, essa coisa mesmo de dentro da tua casa, né? Você não está vendo ali, né? O seu idoso lá sozinho, né? Custa você dar uma atenção, né? E aí, se você olha para o lado, o tempo todo tem isso aqui também perto da gente, né? As pessoas abandonam muito, né? Os idosos, os filhos, né? Largam lá, porque a pessoa ela tá bem, ela, né, se vira sozinha, não é senil, tá, né? Tá lúcido, mas nunca vai ver, né? Sabe? Então eles se sentem mesmo muito abandonados. Aqui no meu prédio mesmo tem senhorinhas assim que se sentem bem sozinhas, abandonadas pelos filhos. Aí hoje eu vi esse negócio, tocou muito para mim, sabe? Fiquei muito chocada, que eu falei, meu Deus, né? A gente tem que chegar nesse ponto, né? Por falta você vê, Robélia, que você não precisa ir no asilo para poder dar um apoio emocional para um idoso que esteja sozinho, né? Está no teu prédio, né? Está no teu prédio mesmo. Exatamente. Então, de repente, você vai e compra um pãozinho na padaria, leva lá para ele, sabe? Alguma coisa. São coisas simples, né? São coisas simples, né? Falei, eu vou fazer um grupo. Falei, já vou fazer um grupo aqui para poder dar uma atenção para esses velhinhos. Isso, então, legal. Isso, ótima ideia, tá certo, é isso mesmo. Né? Você vê como você entra em depressão, né? Aí chega ao ponto de ser preso né? Para alguém olhar para você. Ave Maria. E nessa época de pandemia, ficaram um pouco mais isolados até, né? Então, aqueles que estavam sozinhos, os filhos também evitavam de ir, e aí ficou mais complicado ainda, né? Você sabe que no GEMB a gente tem o DEPOI, que é o Departamento de Orientação Espiritual, e as pessoas, às vezes, né, as pessoas que trabalham nesse departamento, eu nunca trabalhei, mas falam que as pessoas elas vão para lá realmente para desabafar, para conversar,
né? Então, às vezes, elas estão com algum problema, sim, mas elas vão para lá, às vezes não é nada espiritual, mas é uma coisa que está angustiando. Então, elas vão lá porque elas sabem que lá vai ter gente para ouvir. É isso É um pouco de mesmo. atenção mesmo, né? É um pouco de Um pouco de atenção. atenção. Teve É para uma... alguém te enxergar, né? Na verdade. Exatamente. Não É. adianta a pessoa só ir lá, pegar no carro, levar no médico, mas nem falar com a criatura, né? Isso Porque, aí não né, adianta não é nada. só o material, né? A pessoa quer o carinho, né? Quer a atenção, quer Sim, que o outro enxerga, né? Que ele Isso está ali. mesmo. tem um link que eu recebi de um grupo do WhatsApp mesmo, de amigos do Gembe, do André Trigueiro. O André Trigueiro é um jornalista e ele é espírita, ele faz palestra também. E ele tem um programa e aí ele entrevistou duas pessoas, o Alok, aquele cara lá que... Ah, eu falo aquele MC. É, E e o padre Júlio Lancelotti, que ele faz um programa social, né, com os moradores de rua. E ele entrevistou os dois. O Alok, ele não era muito religioso, mas ele dá na entrevista umas observações espírita. E o Júlio Lancelotti, o padre, é católico, né? E ele faz o atendimento, então ele deu. Eu vou contar essa historinha rapidinho, viu, Débora? Não quero ouvir, Tá, não quero tá. abusar do Ah, seu não, vai lá, tempo, vai lá. mas ele aí só para pontuar como independe de que escolha religiosa você faça, né? Independe. E aí ele foi falando que ele faz esse trabalho social, vai acolhendo as pessoas da rua, e ele vai lá na rua, né? Ele não pede só que as pessoas venham para onde ele dá a comida, tal. Ele vai lá. Então ele encontrou com um jovem, estava bem sujo, barbudo, tal. E ele chegou, se aproximou e perguntou: "Você quer alimento?" Aí o rapaz falou assim: "Quero, né? Aceito." Aí ele falou assim: "Nossa." Aí o padre falando: "Nossa, você tem um olhar tão bonito." Aí o rapaz ficou parado, né? Ele falou assim: "Nossa, olha o meu estado, né? Eu estou todo sujo, todo né, rasgado, tal." E o padre fez essa observação. E aí ele começou a se abrir. O morador de rua começou a se abrir, começou a conversar, tal. E o padre convidou ele para ir para a igreja lá, onde ele faz dá uma orientação melhor, faz um acompanhamento. O Alok e o Júlio Lancelotti até montaram uma padaria onde os próprios moradores de rua fazem pão para os próprios moradores de rua. Ai, que É, bonito. muito interessante. E ali o Alok entrou com a grana, né? Entrou com o dinheiro, com o material, mas ele falou que ele quer ir ajudar. Mas aí, continuando com a história do morador, e aí o padre foi conversando, foi se abrindo e tal, e aí o padre falou assim: "Você sabe que esse seu olhar me lembra Jesus." Oi. E aí, aquilo que a Débora leu antes, que foi as palavras de Jesus, se eu tive fome, você me deste de comer. E aí o padre, eu não vou lembrar exatamente as palavras do padre, mas ele falou que ele tinha que encontrar Jesus da forma que Jesus estava se apresentando. E não era na igreja, era na rua, era com aquele morador de rua, é com aquele idoso abandonado. Então, Jesus está presente em cada uma dessas pessoas. E é esse olhar, o velhinho que está abandonado do prédio da Robélia. Então, Jesus está neles, né? Jesus Ele se está nele. Então, apresenta de várias formas, né? quando eu falo, eu até me emociono, porque o padre me passou muita emoção, né? Me passou muito sentimento, muito respeito. Fiquei fã desse padre já, né? Manda para a gente, Lu, depois. Eu vou mandar sim. É bem legal. Manda. Demora um pouco, acho que uns 40 minutos, 45 minutos, mas vale a pena. Todos os Uhum. ensinamentos, inclusive do Alok, que é esse rapaz tão novo, né? E ele Isso. dá muitos ensinamentos também. Uhum. Então tá, vamos continuar? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Então vamos lá. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito mais arriscada, mais perigosa que a miséria. Devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e à fascinação que exerce.
Então, a riqueza, ela é uma coisa muito mais difícil do que a gente imagina, entendeu? Muito mais perigosa que a miséria. Por quê? Porque as pessoas que têm a riqueza, a riqueza ela traz consigo uma fascinação. Então, o que acontece? As pessoas às vezes se perdem com tanto dinheiro, né? E é aquilo que a Luzia falou, vocês veem que o Alok, ele é uma pessoa rica, e ele está sabendo trabalhar com esse dinheiro, mas é uma tentação para ele. A pobreza, para uns, é a prova de paciência e resignação. A riqueza, para outros, é a prova da caridade e abnegação. Todo esse slide aqui, Lu, já quer dizer a historinha do padre Lancelot e do Alok. Por quê? Porque o moço que o padre Lancelot encontrou na rua, ele tinha toda a paciência e toda a resignação. Ele sabia que, às vezes, aquela pessoa que é pobre, ela é resignada, mas ela tem confiança, ela tem fé de que um dia as coisas vão melhorar, né? Ela sabe que isso aí, às vezes, tudo é passageiro e que ela vai encontrar alguém que vai trazer para o seu caminho uma ajuda, como esse jovem encontrou junto do padre Lancelot. E a riqueza, ela é uma prova de caridade e de abnegação. Então, quem é rico também tem que ajudar, né? Ela pode ajudar, ela deve ajudar as pessoas, né? E não guardar só para si toda a riqueza que ela tem. Esse moço aqui que a gente está vendo nessa foto, eu vou primeiro ler o slide, depois eu vou contar a historinha dele. O Senhor não ordena que se despoje de tudo o que possui, pois estaria se tornando uma carga para a sociedade. Deus dá a fortuna a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos. Então, quantas pessoas que são ricas, mas que têm problemas? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas é solitária. Ela não tem o carinho de um filho, ela é sozinha, ela acha às vezes que o dinheiro compra tudo e o dinheiro não consegue fazer nada para ela. Por quê? Porque ela não tem o amor, ela não tem o carinho, ela não consegue ter esse, como fala? Ela não tem o essencial, né? Ela não tem o amor das pessoas. E esse jovem que a gente está vendo aqui na foto, ele é um cabeleireiro famoso que mora em Nova York, né? Então, o que acontece? Toda semana ele tira um dia da semana para ir cortar o cabelo e fazer a barba dos moradores de rua. Então, toda semana ele se prontificou, ele tirou um dia da semana do trabalho dele, né? O dinheiro que ele tem, o que ele pode fazer com o dinheiro dele, que ele ganha? É ajudar o próximo. Ele vai na rua, ele corta o cabelo e faz a barba dos moradores de rua, fazendo com que isso aconteça de quê? Trazendo a dignidade para essas pessoas, né? Ele está ajudando essas pessoas, ele está melhorando o ego não, né? A autoestima dessa pessoa. É sempre a alma humana que sofre, portanto, temos obrigação de tirá-la deste pântano, reaquecê-la e esclarecê-la, fazendo subir de degrau em degrau a escada da reabilitação. Nós já temos um esclarecimento, né? A gente já tem um aprendizado, a gente já conhece o Evangelho. Então, o que é a nossa obrigação? É de ajudar essas pessoas que estão necessitadas, né? Tirando de uma situação difícil, ajudando elas, né? Fazendo elas subir devagarzinho e se reabilitando, como aconteceu com o padre Lancelot.
Eu já sei que ele ajuda várias pessoas. Então, o que acontece? Ele vai, ele ajuda e ele dá o valor para essas pessoas, ele melhora a autoestima dessas pessoas. E, às vezes, até emprego ele consegue para essas pessoas. A caridade, ela se divide em duas partes, moral e a material. A caridade material, ou a beneficência, aplicam-se a certo número dos nossos semelhantes, sob a forma de socorro, apoio e animação. Então, a caridade material, ela é fácil, é um dinheiro que a gente doa, é uma cesta básica, é uma cesta de leites, é fazer uma caridade. Essa caridade, ela é fácil de ser feita. Agora, a caridade material abrange todos que participam da nossa existência nesse mundo, todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Essa é a verdadeira caridade moral, que é a ajuda que a gente tem que dar para as pessoas. Fazer o bem sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fizessem. Então, essa é a caridade moral, é a caridade de você amar as pessoas, de você amar os seus inimigos, amar o seu próximo, né? Fazer a caridade com o morador de rua. Isso é a caridade moral. Caridade material. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Esse texto foi tirado de Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, através de Emmanuel. Então, a caridade material, ela é fácil de fazer. Então, doar uma cesta básica, doar roupa, remédios, né? A essas pessoas, ela é fácil da gente fazer, né? Assim, não depende da religião. Qualquer um pode fazer a caridade material. A caridade moral não custa nada de material, porém é a mais difícil de ser posta em prática. Suportarem-se uns aos outros, ouvir mais e saber calar, perdoar, amar os inimigos, ser indulgente com os erros dos outros, pagar o mal com o bem, doar o seu tempo, pensamentos, ações, palavras, prece, respeitar, oferecer o seu melhor sorriso, abraçar calorosamente, oferecer uma palavra animadora e demonstrar interesse. Isso é a caridade moral. E que é a mais difícil da gente fazer. Por quê? Porque é aquilo que a Luzia estava comentando. Às vezes, seu marido vem nervoso, batendo a porta e está todo nervoso porque passou um nervoso e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você vai, ele grita com você, você vai e responde para ele. Não, se você parar e deixar ele desabafar, deixar ele falar, depois você vai e conversa com calma com ele. É a mesma coisa um irmão seu, um filho seu, uma pessoa que é próxima a você. Quantas pessoas que estão ao seu redor, que estão trabalhando do seu lado, né? Que estão precisando de palavras, de um pensamento, das suas ações. É você ir lá pegar um café e doar, e levar para esse amigo, é você ir chegar para sua filha e fazer um carinho para essa filha que está triste porque brigou com o namorado. Tudo isso envolve a caridade moral.
Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, para variar. Fala, Lu, pode falar. Gente, eu vou contar uma coisa que eu acho que vocês não estão sabendo, mas eu vou contar. A gente sabe que quando a gente reencarnou várias vezes, tal, né? E a gente pode escolher a prova da riqueza. A riqueza é uma das provas. A gente pode escolher. E, na verdade, a gente acaba participando dessa prova em algum momento da nossa encarnação, porque nós temos que passar por todos os tipos de situações difíceis. E a prova da riqueza, ela é uma das provas mais difíceis de se conseguir superar, de conseguir passar por ela e resolver, né? E passar mesmo com nota máxima, né? Porque você ter o dinheiro e conseguir você ser um empresário, onde você monta várias empresas, você dá muitos empregos, ou seja, você tem uma, não só de doação, mas de distribuir oportunidade, né? Então, a riqueza é uma das provas difíceis de você superar, de você conseguir conquistar ela, né? E passar com louvor, né? E as pessoas que passam por dificuldades financeiras, que são moradores de rua, às vezes a gente vê pessoas muito revoltadas. E aí essa revolta, ela não faz bem, né? Porque a gente sabe que tudo passa. E que esse momento de dificuldade também vai passar. E se a pessoa, nesse momento, ela não consegue ter um equilíbrio espiritual para conseguir superar essa dificuldade, ela não passa pela prova da pobreza. Então, ela vai ter que passar por uma outra encarnação, também passando por ela também. Então, nós somos espíritos que vamos encarnar muitas vezes ainda, passando por todas as situações, sendo rico, sendo pobre, sendo classe média, tendo poder, não tendo. Então, é importante que tudo isso que a gente esteja aprendendo agora, ele fique realmente colocado no nosso íntimo, no nosso espírito, para quando, numa próxima encarnação, a gente escolher a prova que a gente achar que vai conseguir superar, todo esse conhecimento ele vai ser utilizado numa próxima encarnação. Né? Por isso que é importante, durante o processo encarnatório, você evoluir intelectualmente, espiritualmente e emocionalmente. Isso mesmo, tá certo. Vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Posso seguir? Então, eu quero falar. Fale, Aline. Eu acho, assim, né, na vivência minha, eu tenho muita dificuldade, assim, essa coisa da caridade moral é uma coisa muito difícil. Muito difícil, assim, intelectualmente eu entendo, né, essa aula, o que está sendo explicado, mas passar dessa coisa de entender, passar a ser comportamento, né, é difícil, porque quando a Luzia fala assim, a gente tem que pensar no próximo, eu pensei no próximo, minhas filhas, o mais próximo que eu tenho, que convive dentro da mesma casa. E aí, vocês foram passando a aula, e aí eu começo a pensar, nossa, que eu podia... Aí, quando a gente começa a colocar em prática isso, né, que é um propósito meu de estar estudando para poder ir me melhorando mesmo, é muito difícil. É muito difícil, porque é todo dia, é toda hora, é a hora que a filha chega nervosa, é a hora que a filha não faz o que você pede, é mil coisas, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil a prova da riqueza, e essa mudança da moral, eu acho que é a mais difícil, porque o que nós estamos fazendo aqui é o intelectual, né? É o nosso racional. O objetivo é de tanto a gente entender racionalmente, começar
agir desse jeito, né? Esse é um degrauzinho que eu acho, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando isso em mim. Eu leio um livro toda noite antes de dormir, Religião dos Espíritos. Ontem o tema era exatamente isso que está falando aqui na aula, dava alguns exemplos. E aí a gente se percebe, né? Como a gente ainda, eu falo, como eu ainda tenho coisas para melhorar nesses mais próximos. Eu nem falo da humanidade. Eu falo só da minha casa, que eu acho que tem que começar pelo mais próximo, né? É isso. Obrigada. Então, mas se a gente for ver, quem é o seu próximo? É você mesmo, né? Que nem eu falei na aula anterior, que eu dei, que a aula foi minha, há 15 dias atrás. Quem é o nosso próximo? Somos nós mesmos. Então, se você está nervosa, se você está angustiada, você chega agitada, não é gostoso quando uma filha vem e chega e fala, mãe, calma, fica calma, as coisas vão melhorar. É gostoso a gente receber de uma pessoa próxima a nós isso. Então, o seu próximo não é o seu, a sua filha, é o seu vizinho também. Mas a gente tem que observar que quem é o nosso próximo? Somos nós. Então, é aquilo que que Jesus falou. Faça o seu próximo o que você quer que façam a você. Então, do mesmo jeito que você vai fazer para os outros, né? Aquele carinho que você vai dar para sua filha, aquele amor que você vai dar, você vai estar também recebendo. Então, lembre-se disso. Quem é o seu próximo? Antes de mais nada, é você, Ni. Eu achei que ficou mais difícil agora, hein? Não ficou. É mais fácil fazer, ó, é mais fácil eu cortar uma mão para minha filha comer do que eu cortar para mim. Eu já percebi isso. Bom, é aquilo que eu falei. Vocês não se amam? Amem-se primeiro para poder depois amar os outros. Vamos lá, vamos seguir que tem bastante coisa pela frente ainda. A gente conversa no finalzinho. Vamos lá, então. Aí, Kardec pergunta para os espíritos, né? Na questão 888. Que pensais da esmola? O homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Então, a gente está vendo agora com esse negócio da pandemia toda, quantas pessoas que já perderam o emprego e que estão pedindo esmola, que perderam as suas casas, que estão morando na rua, né? E isso, para uma pessoa chegar a pedir uma ajuda, é muito difícil, gente, para essa pessoa chegar e ela tem que se rebaixar. Isso é difícil, dói, entendeu? E o que a gente faz? A gente a gente tem que ajudar essas pessoas, né? Sem humilhar. A gente vai, ajuda, mas não humilha eles. A gente jamais deve humilhar um irmão nosso que está passando nessa situação. Na 888A. Então, ele pergunta, então, condeneis a esmola? Eles respondem para Kardec, não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente chega quando uma pessoa bate na nossa porta ou vem perto do nosso carro. Ah, toma uma moedinha. A gente quer distância dessa pessoa, né? Então, não é a esmola que a gente está dando, que os espíritos condenam, mas sim é a maneira com que a gente dá. Então, às vezes, a pessoa vem, bate na porta da tua casa e pede 1 quilo de arroz, ela está passando fome. Não importa se isso é verdade, o importante é que a gente vá e dê.
A gente vai lá e entrega. Só que a gente não precisa entregar para ela, virar e então falar, ah, tá aqui, vai embora. Não, não é dessa maneira. Né? A gente tem que saber, entrega com carinho, porque aquela doação que a gente está fazendo é o amor que a gente está dando para ela. Talvez aquele irmão, se a gente parar para pensar na historinha do padre Lancelotti, talvez aquele irmão que está no teu portão da tua casa seja Jesus batendo, seja Jesus batendo na porta da sua casa. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Aí na figurinha fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que faz a outrem aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Esse é o homem de bem. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir de encontro às pessoas que estão precisando de uma ajuda. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não se ofende nem desdenha. É tolerante e, mesmo procurando dissuadir, o faz sempre com doçura. Então, sempre que a gente for fazer a caridade, a gente tem sempre que fazer com amor. Se não for para fazer com amor, então não vale a pena fazer. Aí, São Vicente de Paulo comenta que não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. E ele fala assim, que a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. São Vicente de Paulo, ele é considerado o patrono da caridade. E aí o que ele fala? Que daquilo, dependendo da maneira que você vai tratar esse irmão, você atrai para você, né, os espíritos de luz que vão estar ao seu lado. Então, quando você estiver reencarnado, ou mesmo no plano espiritual, sempre você vai ter, se você está reencarnado, você vai ter um irmão para ajudar. E na erraticidade, sempre vai ter um guia ou um protetor que vai estar te ajudando também. Sede, portanto, caridosos, não somente desta caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com o erro dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Aqui ele já está falando tudo aquilo que a gente já comentou nos slides anteriores. Então, a gente não deve desprezar ninguém, e sim instruir, e sim elevar eles, né? A gente tem que ser amável, benevolente com todas as pessoas. Não importa se ela é rica, que nem eu falei, mesmo ela sendo rica, mesmo ela tendo dinheiro, ela tem um problema, ela talvez guarda dentro dela mesmo um problema, uma angústia. E se a gente for conversar, ela vai conseguir. Às vezes ela consegue desabafar. E o que ela precisa? Ela precisa de um carinho, de um beijo, de um afago, de um bom dia, de uma boa noite. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos antes de julgar os outros.
quem recebe doação não merece esse constrangimento. Então, na pandemia, no ano passado, muitas pessoas faziam o quê? Quando iam fazer suas doações, eles costumavam tirar selfie, né, com as pessoas que eles estavam entregando as doações. E isso aí era colocado em Facebook, WhatsApp. Eu vi várias fotos dessas. Então, a gente não precisa fazer ostentação quando a gente for fazer a caridade, né? Jesus não quis isso. O que a gente deve fazer? A gente deve ajudar as pessoas, né? E não julgar as pessoas, não mostrar a situação pelo qual a pessoa está passando. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cessa de recomendar, e cujo exemplo ele próprio dá. Então, quantas vezes a gente viu Jesus pregando nas praças, ajudando os pobres, curando os enfermos, e ele, por acaso, esperou alguma coisa de alguém? Não, ele não esperou nada. Ele sempre fez de coração, ele sempre fez com amor, e sempre foi humilde. Ele nunca precisou se mostrar, né? Se ostentar. Não, ele sempre foi humilde. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição, é a única coisa que ele pede. Ele a coloca em primeiro lugar entre as virtudes. Ela é a negação do orgulho e do egoísmo. Então, Jesus, o que ele fez? Ele colocou ela em primeiro lugar, antes de todas as virtudes que a gente tem. E ela nega o orgulho e o egoísmo. Caridade e humildade é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidas nesta máxima. Fora da caridade, não há salvação. Então, se a gente não praticar a caridade com o próximo, como é um dos nossos deveres, né? A gente não ama a Deus. A gente está negando a Deus. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Dona Luzia? Eu vou ficar quieta. Vou ficar quieta agora. Vai ficar quieta. Deixa o povo falar. Fala aí, pessoal. Vamos falar, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu só dar uma resposta para a Eni. Vai. A Eni, veja só, o que a pandemia trouxe? Ela trouxe o compromisso do planeta em que todo ele fosse vacinado, porque se todas as pessoas não forem vacinadas, ainda vai ficar surgindo cepas e cepas e a pandemia ainda vai continuar. E o que é isso? Não é os países ricos ajudando os países pobres? Negando o orgulho e a vaidade e o poder? Então, a gente quer se melhorar, mas é muito difícil porque nós temos ainda muito orgulho e somos muito egoístas ainda. E são todos nós somos. É lógico que uns são mais, outros menos, uns são mais evoluídos, outros menos, e é por isso que a gente tem que olhar para aquele que não é, para aquele que é melhor, né? E tentar ser como ele, né? Pegar o exemplo, né? Como a gente acha que Deus e Jesus é um negócio muito longe, a gente pode ficar um pouco mais próximo e achar alguém próximo de nós que a gente pode ir fazendo de pouquinho, né? E outra coisa, só para finalizar, Eni, você é muito crítica a você, pelo que eu pude perceber. Eu acho que você faz mais do que você está avaliando.
Eu não te conheço, né? Eu só tô fazendo uma avaliação. Mas pela forma como que você falou, eu senti que você é muito crítica, né? A você mesmo. Então, tenta tirar um pouco dessa crítica e ter um olhar, porque o fato de você auxiliar as suas filhas são espíritos que você se comprometeu. É importante que você ache isso que faz parte. Isso é muito importante, porque são dois espíritos que você se comprometeu em auxiliar. E filho é para a vida toda, né? Você sabe. Não faz mal que ele esteja morando em outra casa, tá? Eles são, né? E aí você auxiliando eles na formação espiritual, emocional, desses dois espíritos que são sua família, eles também vão usar o seu exemplo e aí vão divulgar, vão disseminar, vão exemplificar. Não é pouco, é muito, né? Se eu não estiver fazendo nada, aí é muito pouco, né? É lógico que você está querendo mais, e é esse sentimento que a gente tem que ter, é o do querer mais, é o do melhorar mais, é diminuir cada vez mais o meu egoísmo e a minha intolerância, né? Aumentando a minha resignação, e assim vai, é de pouco, viu? É de pouco. E Deus, já sabendo que somos imperfeitos, ele deu eternidade para a gente ir melhorando, né? É lógico que a gente é inteligente, né? Já estamos num patamar inteligente, que a gente sabe que tem que aproveitar essa encarnação, né? Aproveitar o máximo que a gente puder para fazer todos os acertos possíveis, né? Mas não vai dar para fazer tudo. Mas se a gente conseguir ter esse entendimento, já é uma grande coisa. Já acabei, Débora, desculpa aí. Tá bom, imagina, vamos lá então. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja, não é invejosa, nem temerária e precipitada. Isso quem fala é Paulo. Não é orgulhosa, desdenhosa, não é interesseira, não se irrita e nem desconfia, não se agasta, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Então, aí é o apóstolo Paulo, né, comentando a respeito do que é a caridade. Então, é tudo aquilo que a gente já falou lá atrás. Ela não é orgulhosa, ela não desdenha, não é interesseira, não, a gente não deve se irritar quando a gente for fazer a caridade, nem desconfiar dos outros. Tudo isso é a caridade. De tal modo, compreendeu São Paulo essa grande verdade que diz: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, a caridade, ela está em primeiro plano, né? Por quê? Porque é ela quem vai nos elevar. Ela é uma das principais virtudes. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Às vezes, aquela pessoa mais humilde,
Às vezes ela tem um prato de comida só para aquele dia e bate na porta dela uma outra pessoa mais necessitada. Mesmo assim, ela divide o prato dela, né? Ela vai lá e divide o pouquinho que ela tem, mas ela vai e faz a caridade. Essa é a verdadeira caridade. Não importa se seja rico, se seja pobre, não importa a raça, não importa a religião, se é cristão, se é espírita, se é evangélico, se é muçulmano, não importa, tá? Todos devem fazer a caridade. E Jesus nos fala, meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Então, quanto é gostoso quando a gente vai e faz uma caridade. A gente vai e ajuda um próximo, um irmão nosso. A gente fica com o coração aliviado, né? E no céu, o que acontece quando a gente desencarnar, né? A gente é uma das coisas que a gente vai levar consigo na nossa malinha, né? É aquela malinha que a gente trouxe, mas que a gente vai ter que levar. Então, a gente tem que levar as coisas boas que a gente fez aqui na Terra. E a caridade vai ser uma delas. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ele fez de vós os melhores cristãos. Então, aqui Jesus está falando para nós o quê? Que a luz do Espiritismo, ela ajudou a gente a entender, ela ajudou a gente a compreender, né? E com isso, a gente vai aprendendo e vai entendendo os ensinamentos que Cristo nos deixou. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o seu culto, que é aquilo que eu estava falando no slide anterior. Não importa o que você seja, tá? Não importa se você é cristão, se você é espírita, mas todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, são irmãos de Jesus. E isso quem fala é Paulo, em Paris, em 1860. É a continuação da pergunta 888 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, onde Paulo fala isso. Dúvidas? Tem. Nenhuma? Beneficência. Nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Ela só encontra felicidade e consolação nos impulsos da caridade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, né? Então, quer dizer, que mesmo os espíritos, né, que se encontram já desencarnados, eles só conseguem se elevar, né? Pelo quê? Pela ajuda que eles dão ao próximo. E eles só vão encontrar a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Então, nós aqui
Cada vez que a gente faz a caridade, a gente se eleva, a gente vai crescendo moralmente e vai sendo acompanhada pelos espíritos de luz. A gente vai atraindo, fazendo com que aqueles espíritos elevados olhem e vejam, olha, aquela pessoa ali está ajudando. Então, a gente também é amparada por eles. Eles também fazem a caridade no plano espiritual. Quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria íntima dilatar-se ao relato de um belo devotamento, de uma obra caridosa? Então, quem é que não ficou com o coração em paz, tranquilo, quando fez uma caridade? Ou que nem a Robélia, foi lá e comprou um pão para o vizinho, foi comprar um remédio que precisava para o irmão, aquela senhora que não podia sair, aquele amigo que pegou Covid, né? A família inteira pegou Covid, e como que ele ia fazer? Ele estava precisando de alimento. Como é gratificante, como é que fica o nosso coração quando a gente faz uma caridade? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança de uma melhor sorte, nem interesse moral que nos guie. Então, se a gente não fizer a caridade, não tem esperança para aquelas pessoas que precisam. Elas sempre vão estar se vendo tristes, abandonadas, elas não conseguem encontrar uma solução. E, às vezes, a gente, quando faz a caridade para essa pessoa ou para o nosso próximo, eles conseguem encontrar uma luz, um caminho que se abre para eles. Sem ela, não há fé, pois a fé não é senão um raio puro de luz que uma alma caridosa faz brilhar. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. Então, em todos os globos existe a caridade, né? Não é, ela é a emanação mais pura que Jesus pôde nos dar. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Nem sempre o ouro seca todas as lágrimas ou cura todas as feridas. Há males sobre as quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia ou uma afeição operam melhor que todas as riquezas. Então, agora na pandemia, a gente viu, né, quantas pessoas ficaram sozinhas dentro de casa, sem poder ver seus netos, sem poder ver seus filhos, né? E aí, o que veio pelo WhatsApp? As videochamadas, né? A gente conseguiu se falar, conseguiu conversar, quantas vós viram seus netos, quantos filhos puderam ver suas mães e seus pais. Então, assim, no bate-papo, na conversa, na brincadeira, né? Porque não só a riqueza ela ajuda, mas e nem cura essas feridas, mas às vezes um amor, o bate-papo que a gente faz pelo WhatsApp com os amigos, com a nossa família, com o nosso amado, com o nosso avô, tudo isso é muito importante. Dúvidas? Ninguém quer falar nada. Eu também não vou falar. Está todo mundo quietinho, Lô. Na realidade, não seria uma dúvida, é o Carlão que está falando. Boa noite. Oi, Carlos. Eu só queria, na realidade, complementar, porque quando a gente fala, principalmente quando estava sendo dito que a pessoa que tem maior poder aquisitivo, né,
ela tem aí de repente até um desafio maior, né, com a caridade, né? E muitas vezes, como a gente está estudando a doutrina, acaba se pegando alguns exemplos, como de espiritismo, né? Falando sobre Marcos, sobre Paulo, sobre outras, entre outros, né? Mas trazendo para a vida real, por exemplo, eu não sei se seria o caso, mas uma pessoa que eu admirei muito e admiro ainda, não sei nem como que seria, poderia estar dizendo, é a princesa Diana. Ela foi uma pessoa muito, na minha opinião, muito caridosa. O que ela fez na época, que é lógico, ela, por ser famosa, onde ela fosse, ela era acompanhada por paparazzi, não tinha jeito. Mas ela não estava preocupada com o que os outros estavam filmando ela, ou o que estava fazendo. Ela ia, na época, quando se falava em AIDS, todo mundo saía correndo, a pessoa não chegava perto. Ela abraçava as crianças com AIDS, ela não estava nem preocupada com isso. Ela foi madrinha de ONGs e incontáveis, né, vamos dizer assim, e fatalmente, ou sei lá, talvez é a passagem dela, aos 36 anos ela acabou se indo embora e, consequentemente, a história dela também está se acabando, porque ninguém fala mais nada, acabou, já era. E assim, é um caso que eu estou trazendo o que aconteceu, né? Então, assim, quando a gente fala no momento da pandemia, nós estamos passando agora nesse momento da pandemia, mas nós tivemos outros momentos também. Nós tivemos momentos da AIDS também, que foi um negócio assustador, que deixou gente... o pessoal começava a achar que o pernilongo passava AIDS, estava todo mundo desesperado, e enquanto isso, tinha pessoas que não estavam preocupadas, quer dizer, a caridade já estava tão incorporada dentro da pessoa, ou predestinado, vamos dizer assim, que ela não estava preocupada se um mosquito ia transmitir para ela, não estava nem ela ia lá, pegar aquela pessoa que estava lá definhando, pegar nos braços, acolher, dar o leite, dar o comida, dar o que for, e não estava preocupada se a pessoa tinha odor, se não tinha odor. Quer dizer, é um negócio que, se a gente parar para pensar, é um pouco difícil de ser feito mesmo, nos dias de hoje, né? A gente ir lá e acolher, às vezes, uma pessoa que é um andarilho, ou uma pessoa que não tem onde morar e dorme na rua, até mesmo acaba caindo naquela forma da expressão da esmola, né? Você dá para se ver livre logo, né? Quando falou isso, me veio na cabeça assim, não é na cabeça, eu tomei um tapa no rosto, porque muitas vezes eu fiz isso já. E agora, através dessa aula, eu vou começar a me policiar, porque por que fazer isso? Para que dar Se eu já vou dar a esmola, não importa se é R$1, 10, 20, R$30 para aquela pessoa que está me pedindo no carro, qual o motivo que eu quero dar a esmola e por que motivo eu quero que a pessoa se afaste logo? Não tem lógica. Por isso que eu achei interessante essa parte da aula. E ela me caiu assim como um tapinha na cara, assim, tum, acorda, né? Então, foi bem explicativo. Eu gostei bastante, viu? Tá bom. Mas isso que você falou da Lady Di é uma coisa muito importante mesmo, né? Ela foi uma pessoa muito importante e ela sempre foi caridosa, não só com a AIDS, ela foi na África, ela pegava crianças doentes. Então, quer dizer, ela também fez a caridade, né? Ela também praticou a caridade, a parte que ela podia, que lhe cabia, né? Isso foi muito importante também. E acho que não ficou esquecida, não, porque até hoje ela é lembrada. Então, Eu vamos também lá. acho que não, eu também ia pontuar isso. Ela não Eu, é esquecida, ela não foi eu acho esquecida, assim, eu não. acho que de repente ela não está mais na mídia, né? Porque realmente ela já se foi, né? Já desencanou. Mas você imagina que todas aquelas pessoas com quem ela fez alguma ação, né? Aquilo fica, aquilo não se Sim, perde. E aquela pessoa que recebeu, ela vai acabar dando. Então, na verdade, essa troca, né? Eu dou, eu recebo, mas depois eu também eu posso. O exemplo vai se ficar, e aí esse exemplo eu vou pegar para mim e vou fazer, e aí você vai servir de exemplo. Então, eu acho que o grupo que ela ajudou, ela acabou disseminando,
né? Então, ela pode não estar mais na mídia, né? Isso. Mas ela está nesses grupos todos que ela participou. Você está lembrando dela quanto tempo depois? Quantas outras pessoas vão lembrar dela, né? Então, eu acho que não se perde, na verdade, né? Não se perde. Sempre fica. Pode não ficar para a mídia, mas para aquelas pessoas que foram atingidas, aquele exemplo fica. Vamos ver se der tempo, no finalzinho da aula eu vou comentar uma coisa que eu fiquei sabendo a respeito dela com a Madre Teresa. Vamos ver, se der tempo, depois eu comento. Senão, eu vou procurar o vídeo do Divaldo. Aí eu ponho para vocês verem o que ele fala dela com a Madre Teresa, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Na caridade, tem a parte que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 6, capítulo 1 a 3. E Jesus, ele estava ali no templo, perto do templo, né? E ele estava sentado com os discípulos. Então, Jesus, sentado diante do gasofilácio, o gasofilácio é essa urna pequenininha, onde a gente vê que essa jovem está depositando. Observava a maneira que o povo fazia as suas doações. Ricos colocavam muito. Uma pobre viúva colocou somente 2 moedas. E Jesus disse aos discípulos que ela deu mais do que os outros. Deu o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Está no Evangelho, no capítulo 13, versículo 5. Então, essa moça, ela veio e depositou a ação dela, que eram 2 moedinhas que ela tinha ali para ela viver durante o dia. Em compensação, atrás dela, a gente tem um fariseu, né? Que ele vem com um saco de moedas ali e ele vai fazer a sua doação. Mas ele já está olhando assim, só para ver o quanto é que ela vai depositar, né? E a verdadeira generosidade é quando o benfeitor encontra um meio de mostrar ser ele o beneficiado. Isto é o que significa que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Esses menininhos aqui, o que está ajudando o menino na cadeira de rodas, ele está sendo o maior beneficiado. Eles estão brincando, ele está ajudando o amiguinho e tudo, mas o menino que está ajudando ele é que está sendo o maior beneficiado. Qual a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado? A caridade orgulhosa esmaga, faz sofrer o amor próprio. A verdadeira caridade é delicada e dissimula o benefício. Usa palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor. As menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Nunca menosprezar um semelhante em posição inferior à sua. Ele pode ser um espírito que lhe foi caro. Essa pessoa que hoje está passando por essa situação e que faz parte do nosso rol, da nossa família, às vezes essa pessoa pode ter sido um espírito que foi caro, que foi de uma outra vida sua, um pai seu, uma mãe, um filho, e que às vezes veio nessa vida para que você possa ajudar e que ele possa aprender
o que ele não conseguiu entender numa vida passada. No Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios do progresso no caminho do bem. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. É aquilo que Jesus sempre fez. Ele fez a caridade sem interesse nenhum. E aí tem a 897. Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, é que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível. E esse pensamento prejudica o seu adiantamento. E eles respondem para Kardec: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Esperar os recursos para fazer o bem, aguardando obter uma fortuna. A caridade sublime procura no seu próprio trabalho inteligência e recurso para realizar as intenções generosas. Está no Evangelho, capítulo 13, item 10. Então, tem pessoas que ficam aguardando ganhar na loteria, ganhar o 13º, férias. Quando eu ganhar na loteria, eu vou abrir um orfanato. Eu vou ajudar todas aquelas crianças que estão precisando daquele orfanato, né? Eu vou ajudar os velhinhos. A gente não precisa disso. Basta a gente doar um dia nosso, um final de semana, um sábado ou um domingo, para ir até um orfanato, para ir até um asilo, para ser voluntária de um hospital, né? E isso é o que Jesus espera. A gente não precisa ficar rico, a gente não precisa ganhar dinheiro para fazer a caridade. Não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Doar uma parte do seu trabalho, seu tempo e seu repouso, que foi aquela historinha que eu contei daquele cabeleireiro famoso de Nova York. Ele doa uma parte do seu tempo e do seu trabalho. Exemplos não nos faltam. O que falta é boa vontade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, versículo 12. E é o que nunca faltou para essas pessoas. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e o nosso querido Chico. Essas 3 pessoas, eles fizeram a caridade sem nunca esperar nada em troca, né? Irmã Dulce, tudo que ela podia, tudo que ela ganhava, ela chegou a ganhar, porque ela dormia numa cadeira e ela estava com um problema de coluna, e ela ganhou do Papa uma cama, né? Porque o Papa queria, com o problema de saúde todo que ela tinha e tudo, ele deu uma cama para ela. Ela doou a cama dela para o hospital onde ela tomava conta e voltou a dormir na cadeira de novo, né? Chico, todas as doações que ele recebia do centro, tudo que ele recebia da venda dos livros, de tudo que ele recebia, tudo era doado. Irmã Teresa também. Então, quer dizer, para eles, sempre foi a caridade em primeiro lugar. E o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. Tá bom.
Vou interromper o compartilhamento, Lu. Está todo mundo quieto, todo mundo de microfone fechado. Pode aparecer aí, gente. Vamos abrir as câmeras, dá um tchau pessoal. agora. Sabe, eu só vou falar mais uma coisinha, que eu já estou muito faladeira, sabe? A gente falou, né, da caridade em relação aos velhinhos e tal, e aí, na hora, me veio ajudar a sogra, ajudar o sogro, ajudar a cunhada, né? Isso também é caridade, gente. Olha, e é difícil, hein? Porque a gente fala assim, é pai, é mãe, mas não é caridade? Eles não são outros espíritos que nos proporcionaram a vida. Às vezes a gente não se relaciona bem com os pais, com os irmãos, com os cunhados, com parentes mais próximos, e que às vezes precisam da ajuda. É nessa hora e é nesse momento que a gente tem que ajudar. Aí você fala, pô, mas que parada é? É prova. Olha a prova se apresentando aí, né? Por que não fazer isso agora? É caridade. Primeiro é caridade com você, né? Porque se você fizer, você vai estar se desprendendo de todo o teu egoísmo, de todo o teu orgulho, engolindo, né? Tudo isso, porque todo mundo passa por situações difíceis, né? Então a gente sabe como é que funciona, né? Então é uma boa oportunidade, né? Para a gente poder pegar essa situação. Não precisa a gente ir para o asilo, para o orfanato. A gente pode pegar esse próximo que está aí precisando e dar um suporte, né? Porque a gente sempre fala de dar, mas a gente quer receber também, né? Hoje, eu estou bem, graças a Deus, né? Mas mais para frente, espero eu que ainda posso continuar dando aula, posso continuar mais um pouquinho aqui encarnado, né? Não estou com pressa de desencarnar, não, mas eu mais para frente pode ser que eu precise. Será que eu vou receber? Porque a gente faz, não é para ter o troco, né? Para ter a devolutiva. Pode ser que eu mais à frente eu não vá receber dos meus filhos, mas não faz mal. O que eu tenho que fazer é a minha atitude, é a minha encarnação. Eu sou responsável. Então, o que eu puder fazer é a escada acima que eu estou indo, né? É o meu processo evolutivo. Então, vamos primeiro enxergar os que estão próximos de nós, né, Carlos? Vamos. E aí, quando a gente encontrar alguém para a gente dar alguma coisa, aí a gente lembra do óbolo da viúva, que independe de quanto eu posso dar, e sim da maneira. Se eu abaixar o vidro e der um sorriso e uma moedinha de R$1, está valendo. Então, mas Carlos, é a postura, né? Que nem a Débora falou, é a postura, né? A maneira que agora, a se eu não gente tiver vê. nada, às vezes eu não tenho mesmo, às vezes eu não tenho, né? Esse negócio de cartão, às vezes você não tem mesmo grana, né, para dar. Aí você fala assim, eu abro e falo assim, olha, sinto muito, hoje eu não tenho nada para te dar, desculpa. Aí a pessoa, não, tudo bem, sabe? Porque, né? Mas você está dando, né? Você não fez só assim com a mão. É. Né? É uma maneira, né, da gente se posicionar, porque hoje a gente está nessa posição. Pode ser que amanhã, numa outra encarnação, a gente esteja passando pela prova da pobreza. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, eu estava aqui no consultório e tocou a campainha. Aí fui eu atender a campainha. Aí eu falei, pois não. Era um moço e fez assim para mim, moça, eu estou passando uma situação muito difícil na minha casa. Eu não tenho nada para comer. Olha o que eles colocaram hoje no meu caminho. Você não vai dar aula da caridade? Então, saiba fazer a caridade que você vai falar. Aí eu vim, peguei 1 quilo de farinha, fui lá e entreguei para ele, né? Então, assim, não importa a maneira que você não pode desprezar a pessoa. Chegar, o que seria fazer? Eu não tenho nada. Virar as costas, fechar a porta e deixar ele sozinho falando. Isso magoa, porque para ele, para aquela pessoa que estava pedindo
essa doação, né, que veio ali no consultório pedir, para ela é difícil chegar e bater, tocar a campainha. É humilhante, né? É difícil para essa pessoa. Então, hoje eu falei, até comentei com a Jo, eu falei, olha lá, tá vendo só nossos amigos espirituais vieram mostrar para mim. Você vai falar da caridade, então vamos fazer a caridade. E, gente, o que eu queria falar, eu vou falar rapidinho, que eu vou tentar procurar o vídeo para depois passar para vocês, tá? A Lady Di, ela conheceu Madre Teresa. Então, quando ela conheceu, ela quis fazer parte da congregação da Madre Teresa, né? E Madre Teresa falou que não, que ela não, jamais ela se despojaria das roupas finas dela, de tudo que ela tem, para ela se tornar uma irmã, né? Fazer parte da congregação. Mas, assim, que ela, se ela pudesse, que ela sempre fizesse o bem, que ela sempre continuasse a fazer a caridade, que ela sempre fizesse o bem para aqueles mais necessitados. E quando ela desencarnou, a Lady Di, acho que logo em seguida a Madre Teresa veio desencarnar também. E sabe quem foi ajudar a Lady Di, acordar a Lady Di no plano espiritual? Madre Teresa. Isso aí é um vídeo que o Divaldo conta, essa é uma historinha do Divaldo. Então, eu vou tentar encontrar, para tentar pôr no grupo, para vocês ouvirem melhor essa historinha. Então, quer dizer, ela nunca ela nunca deixou de cumprir a parte dela, ela sempre cumpriu, né? Ela jamais foi esquecida, é aquilo que a Luzia falou. As pessoas por quais ela fez a caridade, jamais vão esquecer dela. Então, vamos terminar? Vamos acabar? Deixa eu só dar um recadinho, que eu estava vendo aqui a sequência de faltas do pessoal. Só para esclarecer, não é porque a aula é online que eu vou assistir só os vídeos depois, tá? É necessário que se faça presente na aula, né? Pode ficar com a câmera desligada, sem problema, mas você tem que vir para a aula, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu não vou falar porque as pessoas sabem, e que, na verdade, não estão presentes, mas eu estou falando porque eu sei que elas vão assistir, porque elas responderam o questionário. O questionário, ele realmente demonstra que o aluno assistiu à aula, porque senão ele não vai conseguir responder. Muitas coisas ele realmente não consegue responder. Mas eu não vou poder, por exemplo, tem umas 3 pessoas aqui que já tem 2 faltas que não vieram assistir à aula. E na terceira, vai ser a última, mesmo que ela tenha respondido o questionário. Então, eu tive um problema, lógico, a gente compreende, mas a gente tem uma regra para seguir, que não fui eu nem a Débora que criamos, foi a estrutura do GEMB, né? E vocês se comprometeram também em seguir, né? Porque vocês estão aqui, né? Então, eu não quero ser chata, mas eu tenho obrigação de passar esse recado. Vocês vão ter alguns problemas, vão precisar faltar, sim, mas não façam seguido, né? Vocês têm alguns momentos que uma quantidade de aulas que vocês podem faltar, mas se for 3 seguidas, na 4ª você já é colocado como desistente, tá? Eu vou ter que tirar do grupo 3 faltas seguidas, independente se você respondeu o questionário, tá? Então, tem que vir... Tem que se fazer presente na aula. Não quer ligar a câmera, tem até algumas alunas que já ligaram e falaram, não, tudo bem, não tem problema, né? Mas, de repente, participa no chat, né? Coloca uma pergunta, fala, olha, eu estou aqui, eu estou presente, tal, né? É importante, né, que se faça isso, né? Não necessariamente precisa ligar a câmera, mas que interaja de alguma maneira. Tá bom? E foi o que a gente colocou na primeira aula, né? Quando a gente falou
Então, quem lembra, quem assistiu, quem teve na primeira aula, e depois a gente pediu quem entrou depois para olhar as aulas anteriores. E está falando mesmo a respeito das faltas. Tá. É só para a gente poder pontuar essa questão aí, não deixar umas questões em dúvida aí. Tá bom? Mesmo que entre um pouco mais tarde, também sim, não tem no caso da Michelle. nenhum. A Michelle entrou depois. Isso, logicamente, a também. A proporção das faltas está tudo de acordo, né? Isso. Não tem problema. Também entrei depois. A Sônia exato. também, isso. A Silvia não, foi a Sueli, né, Sueli? Você que entrou um pouco mais tarde. E tive um problema hoje, tive que entrar um pouco mais tarde. Não, mas você me avisou, sem problema. Sem problema. Não é que a gente não vai entender aquelas pessoas que têm os compromissos, a gente sabe, né? Mas faltou 3 seguidas, aí mesmo que tenha respondido o questionário, né? Então, só para a gente poder esclarecer. Porque a pessoa que não assiste a aula, ela não consegue entender. Mesmo assistindo a aula gravada, é diferente, né? Porque ali ela estaria participando, ela estaria perguntando, tem dúvidas que depois ela não consegue questionar. Por quê? Porque ela não participou, ela não vai conseguir, ela não está interagindo com o grupo. Luzia, você falou da... Pois não, quem é? É a Michelle. Oi, Michelle. Você falou da questão de entrar, que eu entrei depois no meio do curso ou que eu cheguei no meio do curso, no meio do curso. Tá bom. É que hoje coincidiu que eu entrei 5 minutos depois. Não. Vocês avisando, né? Olha, vou ter um problema, vou atrasar, tal. Não tem problema, né? A gente está vendo aqui, a gente admite, né? Não tem problema. Fala, Gessi. Sônia, né? Sônia. Eu e minha mãe, eu não estava abrindo a câmera porque eu deixo só para a gente ouvir, que é no celular. Se precisar, eu abro toda. Não, tranquilo, sem problema. Tá. Sem problema. Você só dá um oi. Você só dá um oizinho. Você fala, oi, ó, tô aqui. Aí depois você fecha a câmera. Tá bom. Não que a gente vá duvidar. Só para ter certeza. Sabe aquele negócio que a pessoa ela deixa tudo desligado e depois vai cozinhar, vai no banheiro, vai tomar banho, vai assistir televisão e tal. A gente sabe que não acontece isso, né? Mas é uma orientação que eles passam para nós, né? Que é o diretor de ensino, o Costa, ele passa para nós para a gente fazer isso, né? Então, beleza, já dei o recado chato. Agora pode terminar. Pode terminar, Débora. Vamos lá, então. Vamos fazer as nossas orações. Oi, Sônia. Tá valendo, a gente não abriu até agora, vai ser a partir de agora, então, tá? Porque não tranquilo, todo Sônia. Tranquilo. Sônia, não tem problema Obrigada, nenhum, não. Obrigada. Então, vamos agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que estiveram ao nosso lado, nos ajudando para mais um ensinamento, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que sempre nos ampara, que sempre nos auxilia, sempre está ao nosso lado nos orientando, nos guiando, e nos iluminando. Então, hoje, vamos terminar a nossa aula rezando a oração que Jesus nos ensinou quando na terra esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus,
E graças a Jesus.